Que bom que nós estamos juntos, mais uma vez, conectados, unidos, através dessa transmissão. E conforme eu não tenho ninguém aqui ao meu redor, eu estou sem máscara agora para respirar um pouquinho. Tem sido muito difícil pregar com a máscara, mas em alguns momentos é necessário. Quando eu estou aqui dando aula juntamente com o Lucas, não tem como, eu preciso usar a máscara e agora não tem ninguém nesse raio aqui ao meu redor e por isso eu estou sem a máscara, tá bom? Nós estamos chegando no final dessa última exposição, da última parte da oração do Senhor Jesus aqui em João capítulo 17. Então nós leremos mais uma porção, a última porção desse texto e vamos juntos meditar nessa oração do Senhor Jesus. Nós estamos em João capítulo 17 e você pode acompanhar aí comigo a leitura a partir do verso de número 20. Nós vamos então hoje falar a respeito de oração e unidade. Já falamos na primeira mensagem sobre oração e salvação, quando Jesus fala: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus. E depois, na semana passada, nós meditamos na segunda parte da oração, quando Jesus fala da oração e da santidade, quando ele fala no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então falamos oração e salvação, oração e santidade, e hoje nós pensaremos sobre oração e unidade. E assim vamos então meditar e pensar e refletir um pouco a respeito do final dessa oração. João 17, a partir do verso 20, eu leio nessa versão que trago, e os irmãos poderão acompanhar também na tela e também em suas versões aí, cada qual em sua casa, tá bom? E a minha oração é que Deus fale ao nosso coração. Diz assim o texto sagrado, João 17, a partir do verso de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós assim o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles também esteja. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Pai Eterno, nós te louvamos em nome de Jesus pela tua santa e bendita palavra. Pedimos que ela fale mais uma vez ao nosso coração, que possamos, ó Deus, ser aquecidos pela tua palavra e que o Senhor tenha liberdade a falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, pela vida da nossa equipe, pelos irmãos e irmãs queridos e queridas que têm se dedicado conosco na transmissão da tua mensagem, da tua palavra, a fim de que o teu povo possa cultuar em suas casas. Pedimos que o Senhor nos ajude em meio a essa pandemia e que a tua graça e a tua bondade seja sobre nós. Pedimos que o Senhor continue cuidando e guardando a nossa vida e a nossa família, e agora nessa exposição bíblica que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos ser mais unidos uns com os outros e unidos com o Senhor para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Oração e unidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa unidade. É muito bonito, é muito interessante, é muito profundo a mim pensar que Jesus orou por mim, Jesus orou pela sua vida e Jesus orou para que nós desfrutássemos dessa unidade, para que vivêssemos nessa unidade pautada por Ele. É muito interessante que unidade não tem a ver
com uniformidade. As pessoas às vezes confundem essas duas expressões. Uniformidade é diferente de unidade. Uniformidade vem de uniforme. Eu não sei quantos anos você tem, em que momento da história você viveu, mas quando eu era criança, eu me lembro que nós, na escola, precisávamos usar uniforme, e o uniforme, então, nos padronizava, o uniforme nos deixava todos os alunos iguaizinhos, então nós estávamos uniformizados, todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo logo da escola, com o mesmo tipo de calçado, com a mesma cor, e isso então deixava a gente num padrão uniforme. Então a professora conseguia nos diferenciar apenas e tão somente pelo nome. Então uniformidade é quando todas as pessoas estão pensando da mesma forma. E algumas pessoas se decepcionam muito com o reino de Deus e com a igreja, porque querem uniformidade na igreja, e na igreja nós não temos, não teremos e nunca teremos de forma nenhuma uniformidade. Por quê? Porque a igreja, o reino de Deus é estabelecido por pessoas, e as pessoas pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente. Nós não teremos uma uniformidade, não pensaremos todos da mesma maneira, mas nós teremos sim unidade, e é sobre isso que eu quero falar daqui a pouco. Nós não seremos soldadinhos de chumbo, que pensaremos da mesma forma, marcharemos do mesmo jeito, pensaremos do mesmo jeito, cantaremos do mesmo jeito, e é claro que não, é óbvio que não. No entanto, nós temos que buscar no Senhor a unidade. A unidade vem de união, ou seja, é um esforço para buscar aquilo que é de fato essencial. Tanto é verdade que essa busca por aquilo que é essencial está na moda nos nossos dias. Agora nós estamos vivendo nessa quarentena e o discurso, a fala é o seguinte: somente o comércio, ou somente aquilo que vende produtos essenciais é que devem ficar abertos, e aí nós estamos agora tendo que reavaliar o que de fato é essencial na nossa vida. E eu diria que uma coisa essencial na nossa vida que nós não podemos abrir mão, que é imprescindível para a nossa caminhada cristã, para a nossa vivência aqui nessa vida, é a unidade. Nós precisamos viver em unidade. Então, unidade é buscar esse esforço comum, comunitário, a fim de que os nossos interesses pessoais sejam esvaziados e que possamos buscar o interesse do bem comum, que é a igreja. Então é claro que aqui nós estamos falando da oração de Jesus. Jesus está orando por nós, e Jesus não pede pela nossa uniformidade, mas Jesus está pedindo pela nossa unidade. Então unidade é quando todos nós nos desprendemos de todas as nossas vontades, nossos desejos, as nossas habilidades, as nossas forças, e unimos então os nossos talentos, unimos a nossa vocação, unimos tudo aquilo que Deus nos deu para o bem comum da igreja, para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque na realidade nós somos chamados a viver essa oração e responder positivamente a essa oração do Senhor Jesus, porque no reino de Deus nós temos que unir as nossas forças, nós temos que unir os nossos pensamentos, nós precisamos unir a nossa capacidade e o nosso desejo de investir a nossa vida no reino de Deus, para que possamos mostrar ao mundo a unidade da igreja. Por exemplo, nós aqui, na nossa equipe, nós precisamos, e nós temos feito isso, nós temos investido na nossa união, na nossa conversa. Diariamente nós conversamos via WhatsApp, tentamos manter uma comunhão, uma conexão muito intensa, porque nós, cada qual fazendo a sua função, cumprindo a sua função, cada qual para que o todo seja completamente abençoado e que vocês possam receber a mensagem de Deus. Então a Vitória está unida a nós, e quando ela está cantando, parece-me que nós estamos cantando com ela. Quando a Vanessa está tocando, parece que nós estamos tocando com ela, está unida a nós. Nós aqui olhamos para o Lucas já consegue identificar o nosso olhar, se alguma coisa está bem. Quando o Lucas olha para nós, a gente também já tem essa conexão, a gente olha para o Eduardo e fala assim: olha, vai para a mesa, porque nós estamos tentando viver essa atmosfera da unidade, porque Jesus orou por nós assim, e isso é o reino de Deus. Então o mundo vai conhecer o trabalho da igreja através da nossa unidade, não da nossa uniformidade. Então, se você é uma daquelas pessoas que pensam que todo mundo tem que pensar como você está equivocado, mas nós temos que pensar assim como Jesus orou e da forma como Jesus orou. Jesus estava orando, estava pedindo para que nós estivéssemos unidos a Ele, no reino dele, e aí então devemos ter unidade. Então Jesus orou
pela nossa unidade. E assim como eu falei na semana passada, a unidade vai revelar a glória de Deus, enquanto a desunião vai revelar as ações do inimigo no seio da igreja, lutando contra as nossas almas. Então, quanto mais a gente viver e investir e batalhar pela unidade da igreja, mais veremos a glória de Deus. Que lindo isso! No entanto, se nós lutarmos contra a unidade da igreja, contra essa conexão profunda que a igreja tem que viver com Cristo, nós estaremos lutando contra aquilo que Deus ama, porque o Senhor Jesus orou pela nossa unidade. Então, há pessoas que ficam lutando contra a unidade da igreja. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos orando e meditando nessa experiência de oração do Senhor Jesus, e aqui então queremos aprender tantas e tantas coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que uma expressão está fazendo parte da nossa vivência, que é um distanciamento social. E é claro que nós precisamos tomar todos os cuidados, ter todas as cautelas, precisamos cuidar de tudo, precisamos ter o distanciamento social. No entanto, não podemos deixar de estar unidos. As pessoas não podem deixar a união da igreja, a unidade com a igreja, não podem deixar de se comunicar com a igreja. Por isso que eu estou pregando essa mensagem na sequência da oração do Senhor Jesus. Jesus já falou sobre a salvação, ele fala sobre a santificação e agora ele fala sobre a unidade. E nós então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nos manter unidos com o nosso corpo, com o corpo do qual nós fazemos parte, a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã. No versículo 20, o Senhor Jesus fala o seguinte: não rogo somente por esses. Jesus estava ali com os seus discípulos primeiros, iniciais, e estava ali com aqueles discípulos, e agora está orando. Ele está falando: não estou orando somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, da sua palavra, ó Deus. Ele está orando ao Pai, está falando que todos aqueles que viriam a crer na palavra de Deus. É claro que você não viveu com o Senhor Jesus ali no primeiro século, então você é resposta da oração do Senhor Jesus, e onde você estiver, você pode falar amém, glória a Deus. Jesus orou por mim, e eu criei na mensagem do Evangelho por intermédio da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Eu rogo por aqueles que irão crer em mim, por intermédio da palavra. Não há salvação fora da palavra de Deus. Então, nós precisamos anunciar sempre a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sucumbindo diante dessas pressões da pandemia, porque não tem fé, e essa fé não está estabelecida na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é transmitir o próprio ensino de Deus. E aí o Senhor Jesus está orando e falando que ele estava rogando por todos aqueles que viriam a crer nessa palavra, crer através do intermédio. Jesus aqui se coloca mais uma vez como sumo sacerdote, como o mediador entre Deus e nós, e ele aqui transmite a santa e bendita palavra. Então, se você que me ouve e ainda não se rendeu ao Evangelho, essa é a palavra de salvação. Se renda ao Evangelho, se renda a Deus, se renda ao ministério do Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus é que pode conceder a salvação. Jesus orou pela minha vida, pela sua vida, e disse: não rogo somente por esses discípulos nesse exato momento, mas rogo também por aqueles que hão de crer no Senhor através da sua palavra. Em verso 21 ele diz: a fim de que todos sejam um. E aqui Jesus estava orando para que todos os discípulos, todos os seus discípulos tivessem essa vivência da unidade, para que todos sejam um. E aí nós podemos olhar para a igreja, para o reino de Deus e pensar nessa perspectiva de que nós somos um grupo, nós somos um coletivo, nós somos de fato uma igreja, e nós precisamos investir e buscar sempre a unidade. Queremos e devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, buscando sempre a unidade. Por isso que quem luta contra a unidade da igreja está cometendo um grave pecado. No entanto, quem investe na unidade da igreja está fazendo um grande ministério, um grande serviço para o reino de Deus. E assim eu convido você, que faz parte da nossa igreja, a investir na unidade, a viver a unidade e a divulgar a unidade do reino de Deus.
procure as pessoas da nossa igreja que você está sentindo falta, mande uma mensagem, fala que você está com saudade, mande um versículo bíblico, porque assim você estará cumprindo ou respondendo positivamente a oração do Senhor Jesus. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem um, estivessem unidos, e mais do que nunca, amados irmãos e irmãs, nós precisamos de unidade, precisamos estar unidos, precisamos estar conectados, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, dias difíceis, dias de muita angústia, de muito medo, de muita luta, de muita ansiedade, de muita preocupação, de muitas incertezas, e por isso a unidade vai colar a nossa vida uma na outra e nós ficaremos completamente aglutinados para a glória de Deus. Quando nós pudermos e tivermos a oportunidade de abrir as nossas portas e falar assim: sejam bem-vindos, voltem todos, que possamos voltar unidos, e assim eu digo, mais unidos do que quando nós paramos as nossas celebrações em março. E por isso eu estou dizendo, porque a nossa igreja é uma igreja unida, glória a Deus por isso. Nós somos unidos. Nós estamos conectados, nós estamos envolvidos. Nessa hora aqui eu vejo no meu celular, nós temos 46 pessoas conectadas, e aqui eu fico multiplicando a quantidade de pessoas que estão assistindo nos seus televisores, e fico imaginando quantas pessoas da Nova Canaã conectadas conosco. Nós estamos unidos. E a nossa oração é que não queremos perder ninguém, nenhum, muito pelo contrário. Nós queremos que depois da pandemia, quando nós pudermos retornar, que possamos ter os nossos irmãos e mais pessoas que vão conhecer ao Evangelho através das nossas vidas. Queremos os irmãos da Nova Canaã e aquelas pessoas que estão nos acompanhando de volta, porque nós estaremos respondendo positivamente a oração do Senhor Jesus. A oração do Senhor Jesus é essa: a fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é um em mim e eu em ti. Olha o que Jesus está orando. Jesus está orando para que nós venhamos a desfrutar da mesma relação que ele tinha com o Pai. Pensa nisso. Pense se não é profundo isso. Jesus está falando assim para Deus, o Pai: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, estamos conectados, estamos unidos em missão, que os nossos discípulos também sejam um conosco, sejam colados conosco. E eu fico imaginando essa beleza, quando alguém chegar para nós e perguntar assim: olha, você é filho de Deus? E você vai falar assim: claro, Deus é meu Pai. Quem que é seu irmão? Meu irmão é Jesus Cristo. Eu estou conectado com Ele, e tudo aquilo que é dele é meu, como nós oramos e aprendemos na semana passada. Todas as tuas coisas são minhas, e as tuas coisas eu me glorifico, nas tuas coisas eu sou glorificado, e por isso eu tenho muito prazer em viver, porque a minha vida está estabelecida, e agora eu estou unido e unida a Deus através de Jesus, e unido ao seu reino. Então, eu não estou mais perdido, pense nisso. Se nós estamos unidos a Deus através do sangue de Jesus, logo não estamos mais perdidos, não estamos mais andando a esmo, nós estamos completamente estabelecidos no reino de Deus, sabemos para onde estamos caminhando e sabemos o nosso destino final, sabemos aonde a gente vai chegar, sabemos da nossa morada na Nova Jerusalém, sabemos que o Senhor é nosso Deus, sabemos que o nosso bom pastor vai caminhar conosco enquanto nós estivermos aqui nessa vida, porque eu e você somos um, estamos em conexão, estamos unidos, estamos completamente ligados ao nosso Pai. Então, no versículo 21, a oração de Jesus é essa: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, Jesus está orando para que nós sejamos conectados, unidos ao Pai, ao passo em que nós possamos falar que todas as coisas que nós temos, nós recebemos das mãos de Deus. Então, nós estamos conectados e unidos com o nosso Senhor. E assim o mundo verá, o mundo vai crer que o Senhor enviou o Senhor Jesus. Então, a nossa unidade, a nossa comunhão vai revelar a glória de Deus, e a nossa comunhão vai revelar que Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Então a glória de Deus é revelada em Jesus, e essa glória vai nos conectar de tal forma a Jesus que nós vamos compreender que nós somos filhos do mesmo Pai, nós vamos entender que a minha vida e a sua vida está debaixo da autoridade do Pai, e que nós somos irmãos. Isso aqui para mim é muito profundo. Nós temos uma relação de irmandade
com os nossos irmãos, com as pessoas que foram salvas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E por isso que essa tratativa que temos uns com os outros, ou uns para com os outros, não pode ser uma tratativa formal. Não podemos usar essa terminologia irmão e irmã de forma banal, porque às vezes nós falamos assim, oi meu irmão, oi minha irmã. Na realidade, quando a gente fala oi meu irmão e minha irmã, a gente está dizendo o seguinte, oi minha irmã, que é filha do Pai. Então nós precisamos lembrar que nós somos filhos do mesmo Pai, e assim nós somos família de Deus, família unida, família que vive e celebra o amor, família que luta pela unidade a todo instante, família eterna, família que foi constituída aqui nessa vida e que permanecerá conectada e unida com Deus para sempre, família que foi constituída aqui nessa esfera humana, mas que prevalecerá na glória do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus orou por nós, Jesus orou pela nossa unidade e nos constituiu filhos aqui, porque quem crê em Jesus, de fato é filho de Deus, e assim como o Pai enviou Jesus, nossa unidade vai mostrar ao mundo que nós somos de Deus, glórias ao Pai por isso. Então o mundo vai conhecer Jesus como? Como que o mundo tem acesso à glória do Pai? Como que o mundo conhece a palavra do Pai? O mundo conhece a palavra do Pai através da unidade da igreja. Então, quanto mais nós investimos na unidade da igreja, mais nós teremos a capacidade e o privilégio de refletir a glória de Deus. Dia desses nós vivemos uma experiência muito incrível, muito marcante aqui. O Lucas, a Vanessa e a Vitória vão se lembrar. Alguns domingos atrás, nós estávamos aqui celebrando ao Senhor e a nossa igreja mostrou o seu farol às pessoas que estavam aqui na nossa região, e nós estávamos aqui então em um culto, não me lembro se foi um culto ou uma transição para EBD, e aí então ouvimos palmas aqui no nosso portão. Então o Senhor desceu do carro e disse assim para um dos nossos irmãos que estava aqui conosco naquele dia: olha, é aqui a igreja que está fornecendo máscaras, é aqui a igreja que está sinalizando o reino de Deus. E aí então esse irmão falou assim: olha, infelizmente hoje nós não temos máscaras, mas então o senhor pode vir aqui outro dia. E aí a nossa igreja está sendo conhecida como a igreja que está atuando aqui no bairro, atuando na cidade, entregando máscaras, mantimento, alimento, está entregando medicamento. Estamos tentando suprir as necessidades das pessoas, do mundo, com a única finalidade, mostrar a glória de Deus, mostrar que nós somos um. E naquele dia ele não teve máscaras, mas nós pudemos então testemunhar aquele homem que nós estamos conectados, e nós falamos para ele, não tem custo, e não tem custo mesmo, porque nós recebemos as máscaras de graça, colocamos o nosso varal de graça, e as pessoas pegam de graça, porque na realidade a gente quer mostrar que a graça de Deus é de graça para aqueles que a recebem. Então nós queremos mostrar ao mundo, queremos falar ao mundo, queremos mostrar a nossa unidade ao mundo, através da live, através da transmissão, através das ações da igreja, para que possamos mostrar que Jesus Cristo mora em nós, fala conosco e fala através de nós como igreja. No versículo 22 ele fala assim: eu lhes tenho transmitido a tua glória que me tens dado, para que sejam um assim como nós, eu neles e tu em mim. Ele volta a falar da unidade, a fim de que sejam eles aperfeiçoados na unidade. Então a unidade do povo de Deus é a grande pregação, é o grande apelo ao mundo. O mundo precisa de amor, o mundo não conhece amor, e a igreja está estabelecida aqui, nesse exato momento, e espalhada também aqui na nossa cidade, para mostrar ao mundo que nós somos de Deus. E Jesus está orando e falando que nós precisamos passar pelo aperfeiçoamento da unidade. Ninguém pode chegar diante de Deus ou aqui na igreja com diploma, por exemplo, chegar assim com diploma e falar assim: pastor, eu já tenho o diploma da unidade, já sou formado em unidade cristã, porque o Senhor Jesus está orando por nós e falando o seguinte, que nós precisamos passar pelo processo de aperfeiçoamento, ou seja, eu e você somos chamados e convidados a entrar na escola, sentar na cadeirinha e aprender com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai nos ensinar a sermos unidos para a honra e glória do nome do Pai.
para que o mundo, me acompanhe no verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu me amas. Então, nós vamos mostrar ao mundo. Então, nós precisamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. Eu preciso tirar de mim aquilo que não agrada a Deus, eu preciso tirar de mim os meus desejos pessoais, eu preciso remover de mim as minhas vontades e buscar a vontade, a unidade do grupo, aquilo que o grupo, a comunidade cristã deseja realizar no mundo, para que possamos então gozar desse aperfeiçoamento na unidade. O que eu estou querendo dizer? Que você e eu somos chamados nessa quarentena a passar pela quarentena e sair da quarentena mais unidos com Deus, mais unidos com os nossos irmãos. Eu queria inclusive desafiar você e que você fizesse um voto para com o Senhor, no sentido de fazer um voto de entrar em contato com alguém da igreja, não perder ninguém nesse processo, não esquecer de ninguém, mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem para mim que eu vou ficar feliz também. Manda uma mensagem para todo mundo da igreja, para as pessoas que Deus está falando no seu coração, para que possamos sair da quarentena ou passar pela quarentena e sair melhores, em nome de Jesus. Nós não sairemos piores? Claro que não. Nosso desejo, e alguém já disse que nós teremos que aprender alguma qualidade, alguma habilidade na quarentena. Eu não sei o que você está aprendendo na quarentena, eu tenho aprendido algumas coisas, mas o que Jesus está orando por nós e o desejo de Jesus para nós é o seguinte, que depois da quarentena nós sejamos mais aperfeiçoados, ou seja, que sejamos ainda mais eficazes na nossa unidade para que a nossa pregação ecoe no mundo. Então a nossa unidade é essa pregação apaixonada ao mundo. Quanto mais nós investimos em comunhão e na unidade, mais possibilidade Deus nos dará para demonstrar ao mundo que nós somos do Senhor, que a igreja é atrativa, que nós desfrutamos essa esfera, esse ambiente de amor cristão, e isso não tem nada que pague, porque é o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós somos amados pelo Senhor. Eu gosto da oração do Senhor Jesus, quando ele disse assim, em João capítulo 13, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, quanto mais nós amamos as pessoas, mais nós refletimos a face do Senhor Jesus, e isso é lindo demais. No versículo 24, o Senhor Jesus chama o nosso Deus de Pai, mais uma vez o Abba, Papai querido. Pai, a minha vontade, olha essa oração no verso 24, a minha vontade, o meu desejo é que aonde eu estou, estejam os meus discípulos comigo. Eu não sei se você compreende a profundidade dessa oração, mas eu fico imaginando que Jesus estava orando por nós, para que nós venhamos a gozar de todos os benefícios da eternidade com Ele, na casa do Pai. Ele disse que iria para a casa do Pai preparar um lugar para nós. Acompanhe o raciocínio. E aqui ele está dizendo que a vontade dele é que aonde ele estiver, os seus discípulos possam estar juntamente com ele. E aí a minha colocação é o seguinte: o que a Bíblia fala? Aonde Jesus foi? Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Então o que Jesus está orando é o seguinte: Pai, aonde eu estiver, os meus discípulos possam estar também. Ou seja, Jesus estava orando para que nós venhamos a passar a eternidade do lado do trono de Deus. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus. Olha o que Jesus está colocando: a minha vontade é que aonde eu estiver, os meus discípulos fiquem comigo, porque qual é a finalidade de um mestre? Ensinar os seus discípulos. Então ele, como nosso mestre, como nosso Senhor, e nós como seus discípulos, como seus súditos, queremos ficar ao lado do nosso mestre. E se o nosso mestre está na direita do Pai, se o nosso mestre está na presença do Pai, aonde nós queremos ficar? Na presença do Pai, contemplando o nosso Salvador, e lá na eternidade falaremos: bendito é o Cordeiro de Deus, bendito aquele que era, que é e hás de vir. E nós então ficaremos juntamente com os anjos, os arcanjos, cantando a linda canção: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. A minha oração é essa, que aonde eu estou, estejam os meus discípulos também, para que nós possamos ver, olha essa oração, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste antes da fundação do mundo. Um dia nós, amados, nós estaremos diante da presença do Pai, diante da presença do Filho, e veremos a glória de Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar nisso?
que um dia nós estaremos diante do Pai, diante de Jesus, e lá um dia a gente vai poder falar assim: eu sou a resposta da oração de Jesus. Jesus orou para que eu pudesse contemplar a face dele gloriosa, na glória eterna. O apóstolo Paulo chega a dizer assim para nós, escrevendo aos Coríntios: e todos nós estamos com o rosto desvendado, um dia contemplaremos como por espelho a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como um pleno Senhor. Um dia nós não olharemos para Jesus simplesmente através da palavra, um dia, na glória eterna, olharemos para Jesus face a face. Se eu estiver aqui na igreja, ou no momento em que a igreja for arrebatada, eu verei o meu Senhor vindo das nuvens nos buscar. Mas se esse momento não acontecer enquanto eu estiver vivo e eu partir desse mundo, meu coração parar e minha mente desligar-se dessa vida, eu serei recebido pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, Jesus Cristo, na glória do Pai, entrando nas mansões celestes. Por quê? Porque eu vivi em unidade, celebrei a unidade, ensinei a unidade e viverei com o povo dele em unidade na glória do Pai. No céu não há desunião, no céu só há conexão. E essa conexão, essa unidade começa agora, aqui e agora. Pai, essa é a oração de Jesus: Pai, que sejam um os meus discípulos. Pai justo, verso 25, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses estão compreendendo que tu me enviastes. Então, meus irmãos e irmãs, a minha oração é que nós venhamos a investir na unidade da igreja, que nós venhamos lutar contra esse distanciamento social, que nós não venhamos a aceitar com facilidade que nós estamos desconectados fisicamente. Não, nós estamos distantes fisicamente falando, mas unidos, conectados, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, que eles sejam um, para que o mundo veja, e essa é a minha oração, que a Igreja Batista Nova Canaã continue sendo unida, fortalecida na unidade, ao passo em que passarmos a pandemia, sejamos mais fortes, mais unidos. Para quê? Para que o mundo veja em nós a unidade da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo vive em desunião, o mundo gosta de ódio, e nós temos amor que o mundo não conhece, e nós vamos demonstrar a nossa união. Eu fico olhando e pensando, e já estou concluindo, sobre união com essa relação dos músicos. É o piano que se comunica com a guitarra, e hoje com o violão, que comunica com a voz, e aí há uma harmonia. Irmãos diferentes, irmãos que pensam de maneira diferentes, mas que foram unidos ao corpo do Senhor Jesus, e agora passam a olhar por esse prisma da unidade e desejam tão somente que a igreja seja uma única unidade, para que não tenha nenhuma brecha, para que Satanás entre no meio da igreja e divida a igreja. Divisão é de Satanás, união é de Jesus. Se nós somos de Jesus, vamos continuar investindo mais e mais na nossa unidade. E quanto mais unidos, mais oportunidades Deus nos dará para proclamar a mensagem de salvação. Deus abençoe essa palavra em seu coração. Vamos cantar. Vamos nos unir agora em canto, em louvor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor.